Netuno em Peixes. Uma oportunidade, será? Meu nome é Sérgio Seixas, faço parte do Grupo Terra de Rudá. Bem, Netuno, ano que vem, se despede de Peixes. E eu pergunto, o que a gente aprendeu com isso? Eu acho que ainda não está claro para a gente. Eu acho que 6.000 anos de civilização, 8.000 anos de civilização, ainda não foi suficiente. O que há milênios atrás a China produziu, a Índia produziu, o Egito produziu, a Grécia produziu, o Oriente produziu, as Américas mais recentemente produziram, não foi suficiente. Todo o conhecimento que a gente tem de longuíssima data, que é mais do que o suficiente para a nossa iluminação, para o nosso despertar, para a nossa autorrealização, não tem sido suficiente. A gente está conseguindo fazer uma queda de braço, né? Claro que tem um anteprojeto. Se o projeto dármico é a gente despertar, se iluminar, a gente ascender, né? E isso já está claro há muitos séculos, que a gente está aqui para evoluir, que a gente está aqui para ascender. Chegamos aqui no planeta Terra, tivemos os nossos desafios, muitas fichas caíram, aprendemos com os erros e ascendemos para outras dimensões. Quarta, quinta, sexta, enfim, mas não. Parece até que a gente tem um apego especial pelo aquilo que de pior tem aqui. Enfim, não está claro ainda que o nosso projeto sélfico, o nosso projeto dármico é ascender. E para ascender, a gente precisa de ampliar a nossa consciência, sermos mais conscientes, e não somente termos mais consciência, mas sermos conscientes. Isso significa que uma pessoa que é mais consciente, ela está amando mais e amando melhor. Esse é o dever de casa para pelo menos 100% da população planetária. Claro que existe um anteprojeto, desde sempre há um anteprojeto, que é fazer com que o desvio, a cisão, a dispersão, a distração, né, dialogue com esse nosso Dharma, que é ascender através da consciência igual amor. Esse anteprojeto ele se vale de uma constituição nossa. Nós, sapiens, temos dois chaveamentos dentro da nossa estrutura genética. Uma que é de nós sermos obedientes, de nós temos um desejo de sermos escravos. Tem uma parte nossa que a gente deseja, né, estar protegido por alguém, por alguma coisa, por uma instituição, por um santo, por um Deus, por alguma coisa, alguma coisa que nos proteja. Né? Então, a gente tem uma parte nossa que a gente quer se ajoelhar diante de alguma coisa ou de alguém para nos sentirmos protegidos. Né? Isso é uma informaçãozinha que a gente traz, né, dos seres que, na verdade, nos fizeram, né? São os seres proto-sapiens, são os seres que vieram antes e que construíram, que engendraram geneticamente o Homo sapiens. Então essa é uma informação que a gente traz de um lado servil, um lado servo, um lado escravo, um lado obediente. Tem uma outra que é o oposto disso, que nós também nos identificamos como os reis da cocada preta, né? Que temos uma soberba, a vontade de sermos autoritários, ditadores, de difundir o medo nas pessoas, muito além do respeito, mas o medo, né? Um desejo de oprimir, quem sabe um desejo de destruir, quem sabe um desejo de sermos únicos, né? Então, dentro dessa bipolaridade,
de sermos servos obedientes a uma força maior, e essa força maior pode ser o Estado, pode ser uma instituição, não precisa ser nenhuma figura divina. A gente põe tudo no pacote, põe figuras humanas que a gente precisa obedecer, vai desde um patrão, às vezes de um marido, de uma esposa, de um patrão, de um chefe, até chegar em figuras divinas, até o oposto, a gente achar que nós somos essas figuras divinas e que podemos matar, atrocidar e fazer com que os outros nos obedeçam. Então essa bipolaridade, né? E temos um centramento, evidentemente, que nós temos um centramento desde sempre, que muitos chamam de self, outros chamam de ser que é, outros chamam de Deus que há dentro de mim, né? Ou vazio pleno, né? Ou somos fractais da fonte. Então, reparem que tem esses binômios, mas temos um centramento ali. E esse anteprojeto da dispersão, da distração, de fazer com que a gente se identifique com o lado sombrio da força, né? Então, ou seja, a comunidade à minha volta não é mais importante do que a minha vida e as pessoas que eu amo. A sociedade à minha volta não é mais importante do que eu, a minha esposa, meus filhos, né, os meus amigos, o mundo à minha volta. Quando a gente pensa na riqueza que é o planeta, quando a gente pensa em judeus, árabes, né, palestinos, muçulmanos, a gente pensa em caucasianos, a gente pensa em povos vermelhos, né, xamãs, povos originários. Gente, que lugar é esse fantástico? Que lugar é esse maravilhoso? Que lugar é esse? É muito difícil a gente pensar assim, bem, eu sou caucasiano, então eu quero só aprender com esse nicho. Ou eu sou árabe, eu só quero aprender com o meu nicho árabe, né? Ou eu sou cristão, eu só quero aprender com essa cristandade. Isso é um delito psíquico. Isso vai contra o projeto de individuação, isso vai contra o projeto de iluminação, de integração dos opostos, de reconciliação dos opostos. Então, quando a gente acorda de manhã e percebe que a gente tem uma pluralidade de etnias, de raças, de línguas, de culturas, vamos agradecer, porque isso é um projeto de longuíssima data agora. Como é que é essa história de eu não querer que determinada etnia, determinada raça exista? Ou provar que a minha é melhor que a do outro, né? Onde é que está isso? Qual é o tique-teco desse ser humano que está aqui há milênios, mas vamos dizer do ponto de vista civilizatório, vamos reduzir para 8.000 anos. A gente está que nem hamster naquela rodinha, girando, rodando sem sair do mesmo lugar, como que diz assim, eu preciso destruir fulano antes que Beltrano me destrua. Olha, o que nesse momento que Netuno está se despedindo de Peixes, ano que vem ele entra em Áries, começa um novo ciclo. O que a gente aprendeu? Olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Os dois últimos signos do zodíaco, Aquário e Peixes, são signos ligados à libertação, ao despertar, à comunhão com o todo, né? É um processo que todo mundo, quer saibamos disso ou não, quer isso seja consciente ou não, todo mundo, 100% da população, anseia viver esses dois últimos arquétipos. Não tem nada a ver com fulano, que é do signo de Aquário, nem Beltrano, que é do signo de Peixe. Tem nada a ver com fulano, nem com Beltrano. Tem a ver com arquétipos. Arquétipos são padrões, são modelos, no caso de Aquário e Peixe, finais da existência humana. Finais, vamos dizer assim, olha, você está chegando ao final dessa jornada. Evidentemente que se eu não cumprir, se eu não fiz tudo aquilo que eu deveria fazer e realizar dentro de mim, Aquário e Peixe são apenas, né? Aquário passa a ser tecnologia e quem sabe Peixe passa a ser sexo, drogas. Sexo não, mas talvez Peixe queira dizer, Netuno queira dizer drogas, caos, confusão, uma espiritualidade, uma religiosidade meio tudo misturado. A gente tem luz e sombra. Todos os 12 arquétipos têm luz e sombra. Aqui não me interessa ficar evidenciando a sombra de Aquário. Ansiedade, doenças autoimunes, síndromes do sistema nervoso, né? O lado sombrio de Urano pode ser a depredação do meio ambiente.
O lado luminoso é justamente o oposto, assim como de peixes também, são toda a delinquência, os marginais, os dependentes de drogas. Isso não me interessa nesse momento. Porque são 8.000 anos de civilização. Ou seja, esse anteprojeto de dispersão, de distração, de cisão, de separação dentro de mim, né? Ele está muito arraigado, faz com que a gente passe por esses siglos. Vocês reparem uma coisa, nos últimos 200 anos, a gente teria entrado num ciclo feminino. Um feminino do elemento terra. Né? Porque a conjunção Júpiter-Saturno, nos últimos 200 anos, veio se alternando em signos de terra. Significa o quê? Nossa, esses últimos 200 anos, nós vamos ter um certo matriarcado, ou um certo feminino, né, mais contemplado, mais respeitado, mais valorizado. Foi isso que a gente viveu. A gente viveu um aspecto do feminino, né, que é do elemento terra, que é a grana, o dinheiro, o capital. A minha afirmação sobre o outro através do dinheiro, do capital. Agora, a gente está na beira dessa passagem para Aquário. Já entramos na conjunção Júpiter-Saturno em Aquário em dezembro de 2020. De dezembro de 2020, 200 anos à frente, essa conjunção a cada 20 anos vai entrar num signo de ar. Né? Aquário, Gêmeos, Libra, Aquário, Gêmeos, Libra. E é uma energia masculina. Né? Entra ciclo e sai ciclo, é sempre uma energia masculina. A gente acaba pegando o feminino e extraindo o pior. E acaba pegando o masculino e extraindo o pior. Gente, a gente está vivendo um momento muito delicado e a tendência é piorar porque nós estamos identificados com o pronome eu. Eu, o meu território, a minha cultura, o meu povo, a minha raça, a minha cor de pele. Onde é que estava escrito isso? Acho que a gente não entendeu. Reparem bem, em 1995 Urano entrou em Aquário, foi até 2003. Em 2003 ele entrou em Peixes e foi até 2011. Ou seja, de 95 a 2011, Urano, que tem a ver com iluminação, despertar, consciência, abertura de uma grande mente, não, se resumiu ao avanço da tecnologia. Evidentemente que eu sei que tem muitos núcleos minoritários no planeta se desenvolvendo, crescendo, buscando autoconhecimento, eu sei disso. Mas não o suficiente para evitar as guerras que estão se avolumando. Também entendo que a gente está no final do ciclo e também entendo que um final de ciclo incita reações agressivas, entendo isso também. Mas existem 1000 maneiras da gente reagir. Né? Mas aqui a gente está vendo, e é provável a gente vai ver, é um retorno à Segunda Guerra, à Primeira Guerra, interesses pessoais, interesses particulares. Urano passou por Aquário, passou por Peixe, agora já está em Touro. Né? Inclusive, Urano em Touro seria também um período de uma revolução na economia, uma revolução nos recursos. Vamos ver onde é que vai dar isso. Quem está guiando o carro na horizontal é o anteprojeto da cisão, da divisão e da sombra. Existem, na verdade, vários carros sendo guiados por consciências bem mais elevadas. Mas quando a gente compra um jornal, entra na internet, a gente vê esse carro guiado por uma consciência sombria. A gente sabe que isso é apenas um dado da realidade. Mas a nossa carne sofre, os nossos familiares sofrem, o nosso mundo sofre, o nosso meio ambiente sofre por conta de escolhas que não vão ao encontro do Dharma, da missão pela qual a gente está aqui. A gente ainda não entendeu que a gente está aqui para evoluir. E essa evolução depende de amor. E esse amor depende de consciência. E a consciência, ela não separa
A minha pele é melhor que a tua. Né? A minha cultura é melhor que a tua. A gente tem, nas literaturas sagradas, com muitos conflitos arquetípicos entre figuras de irmãos. Né? A gente vai pegar o Velho Testamento, a gente pega outros livros de outras culturas, a gente vê um aspecto beligerante entre irmãos. Né? Freud até se deteve nisso, é importante essa análise. A origem disso tudo, para não ir muito longe, é uma origem suméria, onde ali já falava de dois irmãos, Enki e Enlil, né, que foram personagens históricos, personagens factuais, personagens que existiram e fazem parte dos escritos sumérios, da onde o Velho Testamento teve origem, vamos dizer assim. Ali já falava da competição pelo amor do pai. Pela competição pelo amor do pai. Às vezes são competições, diria até legítimas, mas a maioria das vezes é golpe baixo, é barra pesada. E esse pai, nesse momento, não é exatamente Deus, é o capital, é o dinheiro, é o lucro, é aquilo que vai me dar poder. Então, eu estou aqui para dizer que Netuno, por exemplo, está em peixe. Em 1998 ele entrou em Aquário, em 2012 ele saiu de Aquário, em 2012 até 2025 ele está em peixe. Né? Tanto Urano quanto Netuno findaram e estão findando os últimos dois arquétipos. O que era para esperar? Um upgrade consciencial da humanidade acentuado. Né? Vamos ter guerras? Vamos, mas num outro nível. Nesse momento me lembra o Bhagavad Gita, a guerra entre os Pandavas e os Kurus, com o Sr. Krishna no meio, né? Como metáfora, como um arquétipo, como uma simbologia. Vamos melhorar a qualidade das nossas guerras. A guerra, por exemplo, entre o nosso ego e a nossa alma, esse ego, esse eu, que acaba não traduzindo o nosso ser. Esse é um bom combate que nos envolve desde sempre. Mas não. As guerras que a gente vê são guerras de dominação, de extermínio, de acabar com fulano, de acabar com Beltrano. Isso eu não diria que é um tiro no pé de quem faz isso. Né? E não só faz isso, como acaba envolvendo uma porção de gente para torcer, né? Uns que torcem do lado, uns que torcem para o outro. Imagine se os próprios soldados, né, as famílias dos soldados, os jovens soldados, não vão morrer, nem vão matar ninguém. Não vou morrer, nem vou matar ninguém. Eu estou aqui para o meu desenvolvimento, meu crescimento, para a minha expansão. Eu quero ascender. Essa é a razão pela qual eu fui convocado a estar aqui. Assim como a gente tem uma empresa e a gente contrata uma pessoa para um determinado setor, fulano vai trabalhar no RH, Beltrano vai trabalhar no financeiro. Nós aqui no planeta viemos reaprender a amar. Ponto. É algum problema ter dinheiro? Não. Algum problema ter poder para você poder manejar, fazer uma autogestão do social? Não. Todo problema é a gente achar que o poder e o dinheiro, o capital, a manipulação, o domínio de uma determinada terra, o domínio de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, isso passa a ser o cerne. A gente ainda não aprendeu há 8.000 anos esse pouco. Talvez, será que a gente precisa de mais 8.000 anos? Nós, seres humanos, estamos aqui para ascender. E a ascensão depende de consciência. E quanto mais a gente expande, mais a gente se torna amor. E quanto mais a gente se torna amor, tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Não vai faltar nada para ninguém. Não falta nada para ninguém. Não tem ninguém com fome. Não tem ninguém morrendo de fome. Não tem ninguém padecendo de uma doença incurável. Não tem. Por quê? Eu vim aqui para ascender. Quem está na 3D tem que ir para 4D. Sabe uma faculdade, você está no 3º ano, o que você quer? Eu quero passar para o 4º, e depois eu quero passar para o 5º ano. Eu quero ter o meu diploma para ir para o mercado de trabalho, para poder trabalhar e ter minha independência. Espiritualmente assim, está na 3D, eu quero ir para 4D, mas você tem que passar na prova. E a prova
é a qualidade que você entrega de amor. E o amor só existe através da consciência. Ninguém ama sem consciência. E a consciência é quando as fichas caem. Vocês me desculpem esse tom um pouco alterado. Eu sabia que essas coisas todas iam acontecer, que estão acontecendo, ainda vão se avolumar mais ainda, né? Fiz aquele vídeo Abril Sombrio, depois fiz um outro Momento Delicado. Mas eu queria sair desse lugar de, nossa, quanta gente morrendo, quanta gente sofrendo. Eu queria sair desse lugar e chamar a responsabilidade. Quem sou eu, né? Chamar a responsabilidade. Mas se eu pudesse, gostaria de chamar a responsabilidade tanto os opressores quanto os oprimidos, tanto os que estão por cima da carne seca quanto os que estão abaixo, todos estão no mesmo lugar. Os que estão por baixo da carne seca não estão bem. Os que estão por cima da carne seca não estão bem. Quem não tem poder não está legal. Quem tem muito poder não está legal. A gente não está legal, a gente não está bem. A gente não está bem. Bem, dentro da gente, a gente tem esse centro. Quando a gente, por exemplo, na Terra de Rudá, a gente busca a história da meditação, a prática da meditação é para a gente tentar encontrar esse lugar onde não tem eu ou você, esse lugar onde não tem nós ou vocês, não. Essa riqueza de pluralidade é uma coisa da ordem de uma grandeza. Ou a gente usa para além do nosso tico e teco, ou a gente dá demonstrações da nossa inteligência emocional, intelectual, espiritual, e olha para o diferente como um aluno olha para um professor. Do contrário, a gente não só fica repetindo de ano, né? Mas a gente é jubilado. Nessa transição planetária, o tema já não é mais repetir de ano, é quem vai ser jubilado. Jubilado significa quem vai ser convidado a se retirar e quem vai prosseguir. A Terra, o planeta, também é um ser vivo. Ele também está num processo de ascensão, um processo de crescimento, né? A gente pisa no dorso de um ser vivo. E esse ser vivo tem os seus desafios, os seus gozos e está num processo evolutivo. E nesse processo evolutivo não cabe determinadas consciências que estão estagnadas. 80%? 85% no planeta? E o que está em jogo não é repetir de ano, é ser convidado a se retirar. E se retirar, ou seja, reencarnar em lugares não tão auspiciosos como aqui. Então, que a gente pudesse tomar vergonha na cara de perceber que a gente está aqui para ascender, para amar mais que possível. E amar depende de sermos mais conscientes. O resto vem por decorrência. A gente não precisa se preocupar. Questão financeira, trabalho, tudo isso Dharma se incumbe. Tudo isso o propósito se incumbe de prover. Mas quando a gente se deixa distrair pelo anteprojeto, que é o projeto da cisão, aí a gente tem que ralar muito para sobreviver. E quando a gente se aposentar, não tem mais energia para poder usufruir. E aí perdemos esse jogo. Talvez a gente não volte mais. A gente continue de onde a gente parou, provavelmente em outro lugar. Não tão generoso como essa nossa natureza. Bem, talvez meu tom seja um tom de advertência
para que a gente acorde, para que a gente... Eu não quero esse mundo assim. E eu sou coautor. Tudo que está aí, eu tenho um átomo de influência. De átomos em átomos, a gente forma uma molécula, um tecido, um corpo humano. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rodar, e o que será que a gente aprendeu nesse tempo de 95 até 2025? Urano passou por Aquário, passou por Peixes, Netuno passou por Aquário, passou por Peixes, 2 planetas ligados à expansão de consciência e amor incondicional. Netuno em Peixes, amor incondicional, compaixão. Netuno está em Peixes desde 2012, sai em 2025. O que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu? Aquilo que as redes sociais me ensinam diariamente, ou aquilo que dentro de mim pulsa e sinaliza através da intuição? Eu quero amar mais e melhor, eu quero ser mais consciente, eu não quero torcer para esse lado ou para aquele lado. O projeto da cisão é dividir. O projeto da sombra é dividir. Se você torce para um lado em detrimento do outro, tem ainda muita jornada pela frente para ralar. Se você tenta entender, compreender os dois lados, não estou dizendo para você inventar um amor, arruma um amor aí que contemple todo mundo, não. Exercício de alteridade. Se coloque no lugar do outro. Saiba a história do outro. É assim que surge o amor. Muitas vezes a gente diz que ama e a gente não conhece a pessoa com quem a gente dorme. É isso, gente. Um abraço, um beijo no coração. Obrigado a todos vocês que estão aqui, muito generosamente. E em breve eu volto. Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rodar.